Transformers 4, a batalha final, foi publicada aqui em fevereiro de 1986. E isso foi ainda alguns meses antes da estreia do desenho na Globo. A gente já tinha a propaganda dos brinquedos, eu lembro de ter brinquedo na época tal, e sabia que o desenho ia estrear alguma hora, mas a principal fonte de informação era esses gibis, então cada edição deles a gente devorava. Esses primeiros 12 números foram publicados pela Rio Gráfica, que assinava por extenso, ao contrário de escrever RGE, como na época quando publicava super-heróis. E essas histórias da Marvel, elas têm uma estrutura bem mais complexa que os desenhos da TV. Diferente, por exemplo, do gibi dos Thundercats, que seguia bastante o desenho, isso aqui é cheio de plots e subtramas e Autobots e Decepticons um detonando os outros. Essa edição aqui, em especial, ela termina esse primeiro arco de histórias e o que acontece nela é que assim, o Bob Centelha, o pai do Booster, ele tinha sido raptado pelos Decepticons para converter o combustível da Terra para eles usarem, só que ele envenena esse combustível, só que ele vai ter um ataque cardíaco antes de conseguir contar isso para os Autobots. Então o Hatchet, que aqui eles traduzem como trinco e tal, ele se transforma na ambulância e leva o pai junto com o Booster, que é o filho dele, para o hospital. E os Autobots ficam achando que precisam enfrentar os Decepticons totalmente recarregados, enquanto os Autobots estão sem energia. Eles esgotaram toda a sua energia e não conseguiram nenhuma outra fonte na Terra. Fora isso, tem esse subplot aqui, que é uma sonda que acordou quando todo mundo tava dormindo, assim, Decepticons e Autobots, e foi explorar a Terra Selvagem, que é um plot que está atrelado ao Shockwave e aos Dinobots, que depois vão reaparecer na história. Mas enquanto isso, assim, os Autobots eles estão sem energia, então o que eles fazem? Eles pegam a energia de metade dos integrantes dele para recarregar os outros 5. Isso também é um recurso assim do escritor de reduzir os personagens, porque como isso aqui seguia os brinquedos, você tinha muito mais Autobots do que Decepticons. Então eles dão esses jeitos de encaixar isso na história, de equilibrar essas coisas na história. Então aqui está os Autobots esperando o ataque dos Decepticons. Os Decepticons estão totalmente carregados, eles vão meio que para cima dos Autobots e eles já sem combustível, né? Isso é outra coisa que eu acho legal da época. Não tinha ainda cubos de Energon, é quase como se fosse uma gasolina adaptada que eles usavam. Então os Autobots eles são facilmente derrotados. Só que enquanto tem essa batalha, o Bob Centelha está lá na ambulância, meio que delirando e sonhando de quando ele tinha sido capturado na Coreia e ele foi obrigado a trabalhar consertando lá os carros dos coreanos e ele sabotava os freios dele. Então ele faz esse paralelo entre a história da vida dele, que ele sabotou os inimigos coreanos, com eles sabotando o combustível dos Decepticons. Então, bem quando os Decepticons estão para ganhar, tinham derrotado todo mundo, a corrosão do combustível faz efeito e eles caem. Aí o Optimus, que aqui eles traduziam como Supremos Absolutos, ele fala, puxa, ganhamos, tal. Daí quando você pensa, que legal, os Autobots ganharam. Aí aparece o Shockwave, que é aquela sonda que os Autobots tinham mandado para investigar, acorda ele. E aí, como os Autobots estavam também já quase sem energia, ele derrota facilmente. E depois vai vir aquela edição que os Autobots estão todos capturados, presos, pendurados de ponta cabeça. Eu achava essas histórias sensacionais, gostava muito sempre dessa propaganda. O lance desses quadrinhos de Transformers, principalmente esses 12 primeiros da Rio Gráfica, é que eles muito difícil de achar em sebo, praticamente impossível. Assim, se você for um verme como eu, você tem as edições, os TPs da IDW, que republicaram todos os números da Marvel. Esse primeiro volume reúne os primeiros 12, só que isso aqui também está ficando esgotado e está ficando caro de comprar. Então, assim, se você quer relembrar essas histórias do Transformers, busca online alguma versão digital oficial ou não, porque vai ser muito difícil encontrar tanto o TP quanto os originais que a Rio Gráfica publicou aqui. Vai ser mais o caso de ver uma versão digital e, se gostar muito, correr atrás de algumas
alguma edição. Seria um material bem legal de ser lançado por aqui, que faz nunca, acho que esses originais da Marvel nunca mais foram relançados no Brasil.